o processo inicial do aprendizado justamente envolve essa motivação inicial. Envolve essa motivação inicial e os resultados, por exemplo, a pessoa vai perdendo 1 quilo, 2 quilos, isso vai reforçando a manutenção dela nesse processo. Sim. Então, é essencial nessa reestruturação cognitiva saber lidar com as coisas que não dão tão certo. Certo. E reestruturação cognitiva não é em 1 semana, não é em 1 mês. É um processo complexo, né? Que envolve vários fatores. Quando a gente pensa em reestruturação cognitiva, a gente precisa ter noção do ambiente que a pessoa está inserida, dos hábitos já pré-existentes, dos hábitos que ela quer começar a implementar, dos hábitos que ela quer fazer uma disrupção. Então, são vários elementos que precisam ser trabalhados para que consolide esse aprendizado de fato. Sim, vamos pensar, Bruna, assim, tentando ser um pouco mais didático para o pessoal ouvir, vamos pensar no que seria o curso cronológico desse processo, assim. Vamos começar pensando aqui na pessoa. Eu acho que talvez é seguro dizer que o mais comum é as pessoas quererem fazer dieta para mudança do peso. Né? De um modo geral, a maioria das vezes, pelo menos que me relatam, especialmente para perda de peso, considerando a epidemia de sobrepeso e obesidade que a gente tem observado a nível mundial. Qual que seria o primeiro passo, assim? Existe uma forma mais eficaz da pessoa começar o processo? Então, inicialmente a gente precisa, de fato, perceber se a pessoa está no momento certo. Isso envolve se ela está pronta para mudar. Porque a gente vê muitas pessoas querendo algo, mas não estando prontas para mudar. E como envolve um processo de aprendizado, a gente precisa focar tempo, focar atenção. Então, esse foco atencional, ele precisa ser dedicado a essa nova habilidade. A esse novo hábito, né? Esses novos hábitos, porque não é um só. Então, precisa ter uma autopercepção de que, ok, é o meu momento para isso, eu estou realmente pronta para me dedicar, porque às vezes eu falo, tem pessoas que, né, tem tantas outras coisas importantes acontecendo e também querem, então é muito provável que aquilo não vá render bons resultados. Entendi. Então, é como se a pessoa tivesse interesse, fazendo analogia em aprender uma outra língua. Eu quero aprender francês. Você tem que primeiro, você tem uma estrutura financeira e de recursos de um modo geral para isso, você vai ter que dedicar tem que se organizar X horas por semana para sentar, para estudar, para ver, porque senão você não vai conseguir passar pelo processo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Porque daí, estando pronto para agir, já é um passo essencial para talvez dar certo. E aí a gente precisa de motivação, de fato. Qual que é a vantagem de eu gastar minha energia nisso e não em outra coisa? Então, a gente trabalha sempre inicialmente o que a gente chama de lista de vantagens. Quais são as minhas vantagens de me dedicar a esse processo de emagrecimento ou de aumento de massa? E aí a pessoa, ela vai elencando e cada um tem os seus motivos. Sim. E as vantagens são as mais variadas possíveis. Pode ter, sim, questões estéticas que vão impulsionar a dedicação, mas não só, né? Então, é importante que a gente trabalhe com o paciente por que de fato ele vai conseguir ou vai tentar dizer um não quando, né, tiver aquele alimento que ele gosta tanto e ele quer repetir. Então, ele tem que ter uma motivação muito que seja sustentada. Muito consolidada. Muito consolidada, algo claro, né? Muito claro. Né? Uma intenção muito clara também do que ele imagina, porque ele está a caminho daquilo. Sim. Então, para ele caminhar nesse processo, ele vai ter que flexibilizar em alguns momentos, ele vai ter que dizer não em alguns momentos, ele vai ter que inibir alguns impulsos em alguns momentos. Então, tem que ser uma motivação tão forte que ele consiga, de fato, entender a importância dessa dedicação. Porque senão, Andrei, qualquer desafio não vai ter energia para ser superado. Né? E sucumbe muito fácil quando a gente não tem uma motivação forte. Né? Então, esse é um dos primeiros passos. Outra coisa, a gente precisa trabalhar fisicamente aquele organismo. Então, a questão do sono. A questão do sono é o que vai dar uma sustentação até num equilíbrio físico, homeostático, para eu conseguir que meu corpo esteja mais pronto para isso. Então, não adianta no início eu falar coma quando está com fome e pare de comer quando está saciado. O corpo, ele está desequilibrado naquele momento. As percepções, as sensações, né? Enfim, tudo está meio que bagunçado.